Paz do Senhor a todos os irmãos da ETEAD. Estamos aqui para a conclusão da nossa última aula, a qual estamos trabalhando ainda o assunto, plantação e crescimento de igrejas. Com certeza Deus estará nos dando aí, com certeza, um entendimento para que possamos fazermos melhor a obra do Senhor e, dentro daquilo que for dado em nossas mãos para nós realizarmos, que nós possamos fazer da melhor forma possível, honrando ao nome do Senhor, e que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas atitudes, através da nossa vida, de uma forma que venha sempre glorificar o nome de Deus. Temos aqui então, para darmos continuidade, o crescimento da igreja. A igreja tem uma dinâmica de crescimento, que estabelece uma parceria inalienável entre Deus e seus servos, em que estes plantam e regam enquanto o Senhor dá o crescimento. Com certeza nós precisamos ter em mente que é Deus que dá o crescimento. Nós vamos ver já na próxima aula o apóstolo Paulo mencionando sobre ele plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então essa cooperação humana com a vontade de Deus, tendo a Bíblia como regra de fé e prática, como base para uma igreja ser plantada e o seu crescimento poder então desenvolver, para se ter então uma igreja edificada, precisamos ter uma vida na presença do Senhor e pregando a palavra do Senhor, podendo fazer a obra do Senhor de forma bem objetiva, clara, estabelecendo ali dentro dos princípios da palavra de Deus. O verdadeiro crescimento no Senhor é resultado de uma combinação de vários fatores, que vão da teologia saudável à contribuição generosa. Quando fala-se teologia saudável, fica aí também aquele pensamento introdutório, a qual nós falamos lá no início da primeira aula, onde nós abordamos ali no desdobramento da mesma, onde a plantação de igreja em lugares que já tem igreja. Então, nesse caso, devido a algumas concepções teológicas, e por que não dizer algumas até equivocadas e outras até heresias, sabemos que há necessidade de nós termos uma teologia saudável para que possa ter um crescimento também saudável, dentro de um conjunto de fatores a qual estaremos falando alguma coisa aqui. Então, uma teologia saudável até a contribuição generosa. Também é um crescimento que se expressa em número e em qualidade. Então nós precisamos tentar unir a quantidade com a qualidade. A dinâmica do crescimento da igreja. As Escrituras expressam de maneira bastante clara a dinâmica do crescimento da igreja, que se dá em três partes. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então quando fala que Paulo plantou, ele entendia que cada um fazia uma parte dentro do reino de Deus. Tinha uma contribuição dentro daquilo que é, na verdade, a obra do Senhor. Então Paulo plantou, eu plantei. Foi Paulo quem plantou a igreja em Corinto, a qual ele se refere no texto acima, a qual nós estamos aqui mencionando. Na época, uma das três mais importantes cidades da Grécia. Podemos ver que ali era uma região onde passavam muitos povos, muitas pessoas de todo o mundo da época, principalmente o que estava relacionado ao Império Romano. Havia 2 portos, fazia comércio, lugar estratégico, tanto com a Europa quanto com a Ásia. Então nós observamos que é um local bem estratégico, bem populoso, onde passava vários tipos de pessoas por causa dos portos, e também poderíamos ver ali uma grande comunidade de judeus e também agora a igreja que o apóstolo Paulo havia plantado. Mas Apolo regou. Uma vez plantada a igreja, vem o trabalho de regar. Trata-se do cuidado necessário ao seu desenvolvimento, que está sobre a responsabilidade do pastor, dos outros membros do ministério e dos crentes espiritualmente capacitados para as diversas funções do corpo. Como nós sabemos que nós não somos nada sozinhos e que nós precisamos um dos outros, com certeza nós observamos que devemos cooperar com a função que temos dentro daquilo que fomos chamados. A Bíblia também fala que tudo que vem em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Então, na parábola lá em Mateus 25, onde nós temos dos talentos, Deus deu
uma, nós podemos ver no texto, né, que Jesus utiliza-se. Um talento para uma pessoa, 2 para outra e 5 para outra. E dentre a administração e cada um granjeando dentro daquilo que receberam, nós observamos que aquele que ganhou uma e enterrou na terra era algo até comum na sua época, até porque os banqueiros podiam quebrar, poderia ter tipo algum problema, ele então quis conservar aquilo que recebeu. Só que Deus, quando nos dá um talento, ou quando nós já nascemos com o mesmo, nós temos que procurar desenvolver para a glória do nome do Senhor, para que possamos então dar continuidade ao desdobramento do ministério a qual Deus nos confiou. Com isso, nós observamos então que depois de muito tempo, ou muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos, e ele prestou conta da administração que cada um havia executado, exercido. E o primeiro que tinha, vamos dizer ali, 5, ele granjeou mais 5. O que tinha 2, mais 2. O que tinha 1, enterrou. E o que o Senhor falou? Que aquele que tinha enterrado era mau e negligente servo. Mas os outros 2 que granjearam, que administraram, porque tudo é administração para o Senhor. Por isso que nós poderíamos aqui até utilizar aquela questão de mordomo, maior domus no latim, é o maior da casa, alguém colocado por outrem para administrar os bens alheios. Da mesma feita, Deus nos dá essa condição. Ele sendo o Senhor, Deus, Ele nos dá uma administração, tanto da nossa vida pessoal, psicológica, espiritual, conjugal, em todas as áreas dos relacionamentos humanos. Por isso que nós não podemos defraudar, por isso que nós não podemos andar de forma equivocada, porque tudo isso nós iremos um dia prestar conta com o Senhor. E aí nós podemos entender que, na verdade, todos nós precisamos andar conforme a palavra de Deus para que possamos ter um bom desenvolvimento do nosso ministério, da nossa vida pessoal, em todas as áreas. Deus deu o crescimento. Então nós observamos aqui que Deus dá o crescimento. É Deus que abençoa. Paulo e Apolo realizaram um excelente trabalho na igreja de Corinto. O apóstolo poderia ter dito: eu plantei, Apolo regou, e por causa disso a igreja cresceu. Em vez disso, ele declara, com naturalidade, Deus deu crescimento. O semeador lança a semente ao solo e o lavrador cuida da plantação. A semente, com o seu potencial de crescimento e a capacidade de gerar nova planta, no entanto, é criação de Deus. Então Deus é que criou, na verdade, todas as coisas, e aí se fosse falar aqui de botânica e coisas concernentes a isso, talvez não teríamos tanto conhecimento para falar dentro deste assunto, mas a capacidade, por exemplo, de forma bem simples, a capacidade da semente foi dada por Deus, né? E aí nós vamos concluir aqui. No entanto, é a criação de Deus. A igreja também é a instituição divina, o corpo espiritual de Cristo. Em resumo, sem a cabeça, ela não existiria. E aí nós podemos ver isso lá em Colossenses 1, 17 e 18. Então nós sabemos que o cabeça é Jesus, é o Senhor, e nós o corpo de Cristo. Características de uma igreja saudável. Estas são as principais características de uma igreja que apresenta crescimento saudável: teologia conservadora, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, oração poderosa, ministérios e orientados pelos dons. E aí nós vamos ver teologia conservadora. Um dos traços distintivos da igreja de Jerusalém era a sua perseverança na doutrina dos apóstolos, lá em Atos 2,42. É lógico que aqui não entra a questão, mas seria importante mencionar aos irmãos que quando está falando doutrina dos apóstolos, não está de forma direta os costumes, mas sim aquilo que era a pregação concernente à pessoa de Cristo, o que era a teologia em relação ao Novo Testamento, a qual agora estava sendo propagada.
essa questão dos costumes já é uma questão mais, vamos dizer assim, de uma denominação como a nossa, porque todas têm os seus costumes. Aqui não tem a forma igual a Assembleia tem, ainda que pode-se ter algumas questões, né, que podem ser trabalhadas, aí nós podemos dizer que pode até ser, na verdade, negociada, vamos dizer assim, mas não o caráter, né? Então nós precisamos, com certeza, jamais negociar o caráter, mas sim aquilo que pode e o que não pode. Não cabe a nós aqui entrarmos em assuntos, até porque eu não vejo que a Bíblia é um livro de regras, mas é um livro de princípios, como aqui já mencionamos outras vezes. Até só mencionei aqui essa questão, porque às vezes, vez por outra, a gente vê alguém fazendo essa ligação de forma até indevida, porque na verdade não é o assunto em pauta ali de Atos dos Apóstolos. O embasamento doutrinário edifica os crentes e, consequentemente, fortalece a igreja. Se todos os membros de um corpo são saudáveis, o corpo inteiro é saudável. Então, quando se fala de teologia conservadora, logicamente vai falar de uma questão de teologia de ortodoxia e ortopraxia, que é o quê? O estudo do que realmente a Bíblia está dizendo e a prática daquilo que a Bíblia está dizendo. Então nós precisamos ter esse cuidado para poder ter uma boa hermenêutica, uma boa teologia, uma boa exegese, uma boa compreensão da palavra de Deus, para poder transmitir como ela é, e não aquilo que eu imponho sobre o texto, não aquilo que eu acho que está no texto, não aquilo que eu penso que é o texto, mas sim aquilo que o texto veridicamente está dizendo. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Então nós precisamos ter momentos promovidos na igreja, que não é somente o horário de culto, mas sim outras atividades, para podermos estarmos tendo comunhão uns com os outros. A igreja deve demonstrar amor autêntico pelas almas perdidas, mas a convivência dos irmãos em Cristo também deve ser fundamentada em amor. Então, na verdade, o amor é o carro-chefe, né? Tanto nos dons espirituais, que você vai ver lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, apresentados pelo apóstolo Paulo, logo depois também a igreja, no 13 o amor, a excelência do amor, e o 14 do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, a manifestação dos dons, e para isso passa pelo amor. Em Gálatas 5:22, onde vai falar do fruto do Espírito no singular, é um fruto com 9 virtudes excelentes, sendo o primeiro o amor. Então, quer dizer, o amor é o carro-chefe, é mandamento. Jesus falou para o marido amar a sua igreja, assim como Cristo amou a igreja. O esposo amar a sua esposa, e assim como Cristo amou a sua igreja. Então, amar a sua esposa, você vai ver que é um mandamento, não é apenas um sentimento, como alguém muitas vezes propaga, né? Mas sim um mandamento. E aí há uma infinidade de textos concernentes ao amor, que uma outra aula aqui nós já mencionamos alguma coisa, para nós não repetirmos, nós iremos dar continuidade aqui então, para nós podermos, né, trabalharmos os elementos desta aula. Os membros do corpo de Cristo são ensinados a andar em amor, e em amor eles são edificados. Aí nós vamos ver agora a oração poderosa. Como vimos no capítulo anterior, a oração é elemento inseparável da obra do Senhor. E a oração que Deus espera de nós é aquela que pode muito em seus efeitos, como diz lá em Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos ter uma vida, como já mencionamos aqui na aula passada, como uma forma de nós vivermos na presença do Senhor. Precisamos ter um estilo de vida a qual podemos ter a oração como algo, um elemento importantíssimo para a nossa vida espiritual. E por que também não trabalhar de forma bem objetiva, até porque esse assunto eu geralmente trago ele como ministração, cerca de uma hora e meia de pregação. Mas aqui eu vou só pormenorizar de forma bem objetiva, né? De forma bem sucinta, melhor dizendo, que é a oração dominical, que é capítulo 6 de Mateus, versículo 9, 10, 11, 12, 13. E podemos até inserir ali o 14 e o 15.
E aí nós vamos ver um modelo de oração que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, porque lá no capítulo 11 de Lucas, um dos discípulos diz assim: Mestre, ou Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então você observa que ao fazer essa junção de textos, você consegue dirimir dúvidas e agregar a história. E você vai ver que alguém perguntou a Jesus. E ele começa então aqui dentro, que está em Mateus capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte. Você vai ver que está inserido no capítulo 6 então, a oração dominical, que é algo que nós podemos tirar como exemplo de oração para as nossas vidas. Não quer dizer que você não possa ler e orar como Jesus ensinou. Você deve ler e orar, mas nós não podemos usar de vãs repetições, como ele mesmo falou. Ainda que o que ele ensinou não é vã repetição, mas a nossa disponibilidade pode fazer disso uma vã repetição. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos pegar como exemplo daquilo que ele ensinou para nós pautarmos a nossa oração e adoração, para termos e mantermos uma vida na presença do Senhor. A oração poderosa é a arma que permite grandes conquistas para o reino de Deus. Aí nós vamos agora para o quarto elemento. Ministérios orientados pelos dons. Há uma ideia corrente de que só pastores são capazes de desempenhar funções importantes no corpo de Cristo. Em Romanos 12, 4 a 8, porém, há uma lista de tarefas a serem executadas na igreja que, com certeza, não é exaustiva. Não há nenhuma recomendação do apóstolo para que só membros do ministério assumam essas atividades. Aliás, a palavra ministério da Bíblia ou na Bíblia nem sempre se refere a pastores ou presbíteros. Ele não está se dirigindo a pastores, e sim a toda a igreja. Então os dons são concedidos pelo Espírito Santo conforme é a necessidade da comunidade e da igreja. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12. Não quero, irmãos, que vós sejais ignorantes, acerca dos dons. Então há necessidade de nós buscarmos, termos e mantermos, como falei na oração, uma vida na presença de Deus. De igual forma, também tendo os dons espirituais que são dados pelo Espírito para que possamos exercer também nos dons a vontade e a obra de Deus. Vamos dando continuidade ao louvor participativo. A música na igreja mudou muito nos últimos anos. E aqui eu faço um pensamento. Precisa ter embasamento teológico. Precisa ter embasamento teológico na música. Até igrejas extremamente conservadoras na área musical estão abrindo espaço para as novas tendências. Temos que abrir, mas também ter o cuidado de que estamos abrindo. Isso também é importante. Porque a questão não é só ser novo. A questão não é só a novidade. A questão é como que é essa novidade. Qual é o conteúdo dessa novidade? Esse conteúdo realmente louva a Deus? Esse conteúdo realmente está embasado pela palavra de Deus? Então são perguntas que devemos fazer quando estamos aderindo a alguma coisa que se diz que é nova. Claro que tem coisas novas e boas. Não estou aqui nem para um lado nem para o outro. Acho que precisa de equilíbrio nessa questão. E não só nessa, em todas. A recomendação dos líderes das grandes igrejas de hoje é que se utilize música no culto e que haja mais liberdade para a linguagem corporal. Que aí alguns vão ser mais estritos, outros mais abertos. Nós não vamos aqui entrar em pormenores nessa questão. O velho hábito de cantar sentado, segurando o inário, aos poucos está desaparecendo. Isso pode não ser visto com bons olhos em algumas igrejas, mas é inegável que o louvor contemporâneo se assemelha bem mais à ideia bíblica de celebração com música. Então isso aí, na verdade, acaba sendo uma coisa meio relativa. Eu acho que o conjunto de tudo seria talvez um pouco melhor do que às vezes se restringir de algumas coisas. Liderança pastoral forte. Igrejas que
se destacam pelo seu crescimento costumam ser pastoreadas por grandes líderes. Liderança medíocres, interesseiras ou corrompidas só servem para dispersar a igreja, em vez de ajuntar povo e ganhar almas. Então, quer dizer, quando há muito, ou por que não dizer, quando há interesse, né, de forma desordeira, corrompida, com certeza, logicamente, não é viável para que o povo de Deus venha a ter um bom crescimento numa plantação de uma igreja, né? Então, há necessidade de nós termos esse cuidado para não dispersar, para que o povo não venha desanimar, porque nós sabemos que Deus ele dá o crescimento, mas Paulo plantou, Apolo regou. A parte humana também pode desmotivar alguém. E nós precisamos ser motivadores e não desmotivadores. Precisamos viver na motivação da palavra de Deus e não de outra forma. E, como já foi dito aqui, aquela questão, né, de alguém muitas vezes ser interesseira, às vezes pregar por dinheiro, às vezes fazer coisas ilícitas com o dinheiro que é do povo, que é do Senhor, porque quando é dado para o Senhor, eu penso que eu não posso jamais colocar minha mão naquilo. Então eu tenho que fazer uma boa administração para a glória de Deus, né? Isso aqui na verdade não deve acontecer. E se acontecer, tem que ser punido. Grupos familiares, isso nós já vimos também em outras aulas, é assunto que está sempre permeando dentro deste tema, até porque ele é uma das bases principais. Os estudos em grupo realizados nas casas são utilizados por muitas igrejas e isso tem sido um fator de crescimento na maioria delas. A igreja de Seul, pastoreada por David Yong-chun, chamou a atenção do mundo na década de 1980 pelo espantoso crescimento que a Assembleia de Deus sul-coreana experimentou com a utilização desse método. Outros métodos semelhantes são conhecidos no Brasil, como as igrejas edificadas por pequenos grupos e em células. Como falamos na semana posterior, na aula posterior, nós vimos ali o formar, que aí falava sobre igrejas com propósito, a questão de pequenos grupos e até mesmo células. Isso como forma de ter um crescimento, né, coeso dentro daquilo que é a proposta de se ter um crescimento e todos serem visitados e serem orientados pela palavra de Deus. Então há necessidade, e é interessante essas fórmulas, né, de trabalho, essas estratégias, porque nós não podemos assim menosprezá-las, porque são importantes para que nós possamos fazer a obra de Deus de forma bem coerente. Evangelização orientada para as necessidades dos não crentes. Então, quer dizer, a evangelização orientada para as necessidades dos não crentes. Quer dizer, a forma de abordagem, como devemos agir, como falar. E aí nós vamos ver aqui, 1 Coríntios 14, 23 e 24, Paulo instrui a igreja acerca do comportamento que deve assumir no culto quando há visitantes não crentes. Para Rick Warren, que aí vai trabalhar toda aquela igreja de propósito a qual mencionei, mesmo que Paulo não tenha usado a expressão sensível aos não crentes, ele foi o pioneiro dessa ideia, porque estava bastante preocupado em não colocar nenhuma pedra de tropeço diante daquelas pessoas. Ele recomendou à igreja em Corinto não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Então, nós jamais poderemos servir de pedra de tropeço para alguma pessoa. Nós precisamos ser membros, ou pastores, ou ministros do Evangelho, mas com cuidado, com amor, tendo sempre a direção de Deus. E quando nós não pudermos ajudar, eu sempre penso comigo, isso é um pensamento pessoal. Se eu não puder ajudar, eu também vou fazer de tudo para não atrapalhar. Porque o que eu não puder fazer, outro irá fazer.
O que o outro não pode fazer, muitas vezes eu poderei fazer. E aquilo que eu e o outro não pudermos fazer, uma outra pessoa Deus utilizará para o crescimento da obra do Senhor. E isso é importante, importantíssimo nós termos cuidados. Estrutura funcional. Então nós vamos ver aqui, a estrutura funcional é aquela que permite a igreja alcançar os seus objetivos em esforços desnecessários, sem esforços desnecessários, né? Envolve desde a decisão pelos horários mais apropriados para os cultos até o cronograma da igreja. Então, é importantíssimo, né, essa estrutura funcional ter realmente, né, vamos dizer assim, algo já bem elaborado para que possa ter um bom desdobramento, desenvolvimento diário, semanal, do que é os cultos, ensaio e algumas questões relacionadas a esse sentido estrutural. Uma igreja bem estruturada funcionalmente, que aí também entra aquela questão de um bom som, entra a questão de um bom técnico de som, a questão de pessoas para trabalhar, aquela questão dela estar limpa, aquela questão de ter equipamentos, ar-condicionado e assim por diante, dependendo, lógico, né, de cada situação e contexto, que nós sabemos muito bem que nem todas têm a mesma estrutura, né? Então a igreja bem estruturada, funcionalmente, conta com uma liderança que facilita a maturidade de seus membros e que não tem medo de mudar para tornar a evangelização mais eficaz. Como eu já falei, nós podemos sempre ter algum tipo de mudança, temos que estar abertos e sermos flexíveis a isso, mas lógico, sempre tendo a Bíblia como a parte mais importante em tudo que fazemos, né? Até porque fazer com amor é baseado no amor pela palavra de Deus, por amor a Deus, por amor às almas, por amor a Jesus. E isso é consequência, tá? Então nós precisamos sempre estar pautado, claro que pela palavra de Deus. A ênfase no Espírito Santo. As igrejas que enfatizam a operação do Espírito Santo, sinais, milagres, curas, inevitavelmente apresentam altos índices de crescimento. Os grandes avivamentos testemunhados ao longo da história da igreja sempre resultaram em inúmeras conversões, Atos 11, 21 e etc. Nós podemos ver isso entre os pais da igreja, entre a história da igreja, reforma ou pré-reforma, reforma e pós-reforma, tanto que a reforma, ao meu ver, ela é dada ênfase também a grande ao Espírito Santo, porque nós vamos ver nas 5 solas. Só o fato de ser sola escritura, logicamente, já vai dar ênfase, porque quando eu vejo ênfase no Espírito Santo, eu não vejo só de quem é pentecostal. Eu vejo que a Bíblia nos apresenta. Eu fico com o que a palavra de Deus nos dá. Então, com isso, nós não iremos, logicamente, aqui apenas pormenorizar no sentido de que, especificamente falando, é só o pentecostalismo, ou é só quem se diz reformado, até porque a nossa fé é reformada também. Até porque da reforma protestante vem então as ramificações que temos hoje, para poder ter a abertura que teve e a ruptura que teve também com o catolicismo da época, com as indulgências da época, com as exigências da época. Então nós precisamos entender que essa ênfase, ela precisa ser dada, porque é através do Espírito que Deus nos usa para a glória do seu nome. O ensino bíblico. Isso vai trabalhar até aquela questão da teologia saudável, né? A sã doutrina deve ser ensinada sistematicamente à igreja. 1 Timóteo 4,13. Todas as igrejas que hoje se destacam pelo crescimento investem na formação espiritual dos crentes. Grupos familiares, como já foi aqui mencionado, classes especiais, discipulado e escola dominical, entre outros, proporcionam alimento espiritual aos crentes, qualquer que seja o seu estágio de fé. Então nós vamos ver que o ensino bíblico ele é extremamente importante para o crescimento após uma plantação de igreja e também para a igreja no todo, né, no geral. Porque aquelas que estão sendo plantadas, logicamente estão iniciando, mas aquelas que já estão plantadas precisam ter
o conhecimento bíblico, o ensinamento necessário dentro do que é os parâmetros da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, cuida de ti. Quer dizer, de ti, por quê? Porque ele pode se perder. 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz, ele fala que esmorecia o corpo dele a servidão para que não venha pregar os outros e ser achado em falta. E agora ele diz a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, quer dizer, do ensinamento bíblico, da palavra de Deus, de ensinar com autoridade, como a Bíblia também fala lá em Timóteo, né, Paulo também dizendo, 2,15, não me foge a mente, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, no grego, vai trabalhar a ideia do quê? Vai trabalhar a ideia de cortar reto. Isso nós já falamos numa outra aula nossa, não desse tema, a qual Paulo era construtor de tenda e ele cortava o couro curtido para que viesse a trabalhar e para que ele viesse então a ter o corte exato para poder fazer as tendas. E eu até falei na época o seguinte, vai armar uma tenda para você ver como tem que ser tudo de forma bem pormenorizada, bem certinho, dentro do tamanho exato, para que ela possa se encaixar. Porque uma vez eu fui montar, não dei conta. Precisou alguém que entendesse fazer para mim ou me ajudar. Porque aí eu só ajudei a pessoa, na verdade. Então, para cortar reto, que era algo que Paulo utilizava da sua época, ele usou esse recurso para mostrar que com a palavra de Deus nós precisamos ter a habilidade para poder cortar reto, para poder ensinar devidamente. Contribuição generosa. Igrejas que crescem atraem investidores, ou investimentos, melhor dizendo, não investidores, né? Isto é, motivam os crentes a contribuir. Em uma igreja em que os crentes convivem diariamente com a atuação do Espírito Santo, a liberdade não é um fenômeno raro. Aí eu vejo o seguinte, quanto mais bíblico for a igreja, quanto mais pregasse a verdade, e ter transparência, e ser uma igreja que venha ter um caráter cristão, automaticamente os próprios membros terão prazer em louvar a Deus também com as suas ofertas. Você observa o próprio Israel na sua história bíblica. Quando eles estavam bem, a contribuição era boa. Quando eles não estavam bem, teve que Malaquias até lá, pós-exílio, falar sobre o dízimo. Então eu observo que isso para mim é muito natural. Igreja avivada, igreja que está bem, igreja que está tendo bom ensinamento e ela tem um caráter cristão, automaticamente ela terá, com certeza, uma boa contribuição. Então agora nós vamos caminhar para o nosso último tópico, qualidade ou quantidade, como se tivesse um contraponto. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas nós podemos tentar unir a quantidade com a qualidade. A igreja experimenta duas formas de crescimento, quantitativo e qualitativo. Crescimento quantitativo é notório no Novo Testamento que o crescimento numérico é um dos objetivos da igreja, com certeza isso. O número de membros de uma igreja pode aumentar de três maneiras. Pelo crescimento biológico, que seria o nascimento dos filhos daqueles que fazem parte da igreja, por transferência, aqueles que vêm de outras igrejas, denominações, ou até mesmo da própria denominação, mas vindo de outra congregação, e por conversão, que são pessoas que são ganhos naquele local. Crescimento biológico ocorre quando as crianças nascem em lar cristão. Então, quer dizer, nós não vamos ficar aqui lendo por menor, mas nós vamos dizer, a pessoa vai tendo ali os seus filhos, os irmãos vão tendo seus filhos, e aí vai, consequentemente, à frente, os filhos tomarem a decisão de serem também membros daquela comunidade. Na maioria das igrejas do mundo, hoje, essa é a principal forma de crescimento. Os cristãos devem criar os filhos na doutrina e a admoestação do Senhor, até que estes decidam confessar publicamente a sua fé por meio do batismo em água. Crescimento por transferência, aquilo que eu já falei, esse tipo de crescimento é alimentado pelos crentes que saem de uma igreja para se filiar a outra.
crescimento por conversão. Decorre como resultado direto da pregação do Evangelho aos não crentes, quando estes aceitam a Jesus como seu Salvador. E por que não dizer primeiro Senhor, né? Como está lá em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E a Bíblia fala, no Novo Testamento, cerca de 450 vezes Jesus como Senhor e 16 vezes como Salvador. Então nós precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador, que aí salvação vai ser consequência da nossa vida com Ele. Quando falo isso, não apenas de obediência de forma legalista, mas de um coração voluntário e amoroso na presença do Senhor, correspondendo ao amor que Ele já nos amou primeiro, como diz lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, que também lá no versículo 8 ele vai dizer: quem não sabe amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse tipo de crescimento, sem dúvida, é o que está ligado à missão da igreja, que é o quê? Pregar o Evangelho e pessoas se converterem, conhecerem a Jesus através da propagação do Evangelho. E o último, crescimento qualitativo. A igreja deve crescer em qualidade também. Rick Warren comenta: qualidade refere-se ao tipo de discípulos que a igreja produz. Será que o povo está sendo transformado genuinamente à semelhança de Cristo? A igreja dos crentes está fundamentada na palavra? Eles estão amadurecendo e usando seus talentos no serviço e no ministério? Eles dão testemunho de sua fé diante dos descrentes? Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais a qualidade da igreja é medida. Quantidade refere-se ao número de discípulos que a igreja está produzindo. Quantas pessoas estão sendo levadas a Cristo, conduzidas a um processo de amadurecimento e mobilizadas para o ministério e para o trabalho missionário? Definidos esses termos, é óbvio que qualidade e quantidade não se opõem. Como disse de início desta lâmina, nós precisamos procurar um ponto de equilíbrio, tentando trabalhar com o crescimento, tendo qualidade e quantidade. A qualidade, como já falamos, vai trabalhar dentro daquilo que é o fruto do Espírito, o caráter cristão. E a quantidade, ela é consequência da virtude do Espírito Santo, daquilo que nós produzirmos de forma coerente dentro da vontade de Deus. Então nós vamos concluir aqui a nossa aula. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa ter aprendido um pouco mais junto com o módulo, na leitura do módulo e também com as nossas aulas aqui, agregado um pouco mais para o seu desenvolvimento, para que você possa dar continuidade aos seus estudos e Deus te abençoar de uma forma toda especial. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.